Bom, gente, é, eu de vez em quando vou interromper para anotar aqui quem está chegando. Professora, Nós vamos começar já onde nós paramos na, professora, na aula anterior, que foi, que foi com o direito das coisas, certo? Estão todos vendo, Sim, hein? Sim, senhora. Sim, Estão todos vendo? sim, prof. O que vem a ser direito das coisas, ou res iuris, res coisas, iuris direito. Então, é o direito que o sujeito exerce sobre alguma coisa ou bem que lhe pertence, considerando estar este bem sob seu domínio e ser de sua propriedade. Tá? E coisa, o que vem a ser coisa? É qualquer bem, objeto que pertença ao sujeito. Segundo o jurisconsulto Caio e o imperador Justiniano, coisa é toda entidade relevante, quer dizer, qualquer bem, objeto, o que fosse, mas tem que ser relevante para o direito, suscetível de tornar-se objeto de relações jurídicas, que eu comentei na aula passada. Uma, um lápis não é relevante para o direito para você ir questionar a propriedade de um lápis, a não ser que seja um lápis de ouro cravejado de brilhante. Daí o valor dele é relevante. Né? Professora, Então, está envolvida, alguém me portanto, ouve? nessa relevância, a questão A professora do não está ouvindo valor. a gente. Né? Pode ser um valor Sim, estamos sim. estimativo, escutando. E a professora não nos um ouve, ó. valor sentimental, né? Mas um valor também Eu acho que ela está em sem termos áudio nosso, pelo jeito. de valoração de, vamos dizer, em moeda, em dinheiro, né? Que seja uma coisa que seja expressiva para você questionar num litígio aquele, aquele bem, aquela entidade, entre aspas, certo? Bom, as relações que abrangem as coisas, elas podem ser patrimoniais ou extrapatrimoniais. Eu quero ressaltar a vocês que pode ser que a aula que vem que a gente faz uma revisão, se não der tempo de rever direito das coisas, a aula hoje já fica contando como aula e revisão, porque é a matéria que vai cair na, na primeira bimestral agora. E as coisas podem ser concretas ou abstratas, ou seja, concretas quando são percebidas pelos sentidos, e abstratas quando se refere a coisas imateriais, né? Crenças, coisas de sentimentos,
né? De afetos também, né? A classificação didática que é dada por Cretella Júnior, ele divide essas coisas patrimoniais e extra-patrimoniais, quer dizer, patrimoniais é que estão no patrimônio das pessoas, pertencem às pessoas. Extra-patrimoniais que estão fora do patrimônio das pessoas, tá? Então, as coisas do patrimônio Pessoal, das vamos aguardar o pessoas, professor aí. elas podem ser de várias formas. Pode se apresentar coisas transferíveis, mancipe, né? NEC mancipe, não transferíveis, tá? Res corporalis, coisas concretas que têm corpo, né? Res incorporalis, coisas abstratas que incorporadas não têm corpo, né? Res mobilis, que tem movimento, imóveis, sem movimento. Res fungíveis, são coisas que podem ser substituíveis, uma coisa por outra, de tamanho, peso, dimensão, enfim, todas as características podem ser substituíveis. E res infungíveis. Tem coisas que são insubstituíveis, não se substitui, não tem como você substituir. Né? Res divisíveis, coisas que podem ser divididas, fracionadas, fracionáveis, né? Coisas indivisíveis ou indivisíveis, coisas que não podem ser divididas, não podem ser fracionadas, portanto, infracionáveis. Res simples, unidade orgânica simples, uma só, uma unidade. Res compostas, coisas que têm vários organismos ou elementos, certo? Que fazem parte daquela coisa, daquela composição. Res principais. Res principais é aquela que tem uma existência própria, né? E res acessórias é aquelas que pertencem às principais. As principais, por exemplo, uma árvore, né? Ela tem existência própria. Hoje foi plantada, foi regada, foi tratada. Mas res acessórias são as flores, posteriormente os frutos que pertencem a essa árvore, mas que são acessórias. Coisas acessórias são consideradas frutos e ou benfeitorias. Quer dizer, aquilo que faz parte, então é uma coisa acessória. Por exemplo, quando a gente fala, nós vamos ver para frente, na condição de colono que as pessoas poderiam viver no colonato, aliás, direitos das pessoas que nós vimos, né? O colono, ele, na verdade, como ele não podia abandonar a terra, ele era o quê? Ele era um acessório. Então, na verdade, a pessoa que vendesse aquela propriedade, ela vendia a propriedade e o acessório, porque o colono acompanhava a venda daquela propriedade. Então, ele era, na verdade, um acessório, certo? Então, os acessórios são considerados frutos e ou benfeitorias, podendo ser voluptuárias, ou seja, por vontade própria, úteis, quando elas têm utilidade, e necessárias quando são necessárias. Não dá para passar sem aquilo, né? Um cano estoura, você tem que arrumar o cano, porque você não pode ficar sem água.
Água é importante, né? Úteis, a cobertura de um abrigo para guardar um carro, não é necessário, mas é útil, né? Não chega a ser alguma condição. Você não deixa de ter o carro porque não tem uma cobertura. Você tem o carro. Agora, a cobertura vai proteger melhor esse carro. Então, você constrói, você pede licença ao dono, se a casa é alugada, e você vai construir, né? Então, são os frutos acessórios, eles podem se apresentar de três formas. Por vontade própria, o que é? Você ornamentar um jardim, você decorar a sua residência, mesmo as suas indumentárias, né? Agora, o útil é você se agasalhar. Está frio? Vamos nos agasalhar. E necessárias quando você põe um agasalho suficiente para enfrentar um dia frio, gelado, ou com chuva, né? Uma capa de chuva, para poder se proteger. Res humani iuris, ou coisas de direito humano. Essas coisas de direito humano, elas, na verdade, se encontram fora do patrimônio das pessoas, né? E podem ser comunes ou comuns o ar, a água, a terra e o fogo, que são os quatro elementos básicos da vida da Terra humana. Universitates, que são universais, de uso para todos, né? Que para eles era o estádio, o ginásio e o teatro. E coisas públicas, que eram as praças, as ruas e os parques, que todos podiam, né, também frequentar, era público. E coisas sagradas, de direito sagrado, o res sacra iuris, coisas de direito divino. Podem ser sagradas os templos e os objetos de culto, sagrados. Religiosas ou religiose, túmulos e cemitérios. E santos, que eram os muros e as portas da cidade. Tanto que, quando eles tinham que fazer todas as comemorações ou festividades religiosas, eles faziam orações para proteção aos muros e às portas da cidade, para ficarem protegidos de assaltos, de conflitos, de guerras, tudo mais. E a propriedade romana? O que é a propriedade romana? É o direito ou faculdade que liga o homem a alguma coisa. É o direito do titular de extrair toda a utilidade que a coisa pode dar. E nós vamos ver que utilidade é essa que o titular pode extrair de um bem ou de uma coisa. Direito de propriedade, poder do titular absoluto e pleno sobre a coisa. E propriedade, poder jurídico, geral e potencialmente absoluto de uma pessoa sobre uma coisa corpórea, não incorpórea, né? Corpórea, algum bem, né? Alguma coisa que você consegue ter conhecimento pelos sentidos. Você ver, tocar, né? Sentir aquele objeto. E compreende o quê? O domínio
absoluto, imediato e total da coisa, da pessoa sobre a coisa. A propriedade é um direito, a posse é um fato, até os dias de hoje, é um fato, não é um direito, porque não está regulamentado, né? Não houve registro em cartório, nada que garanta que aquela propriedade é daquela pessoa. E a detenção é o mero poder físico sobre a coisa que pertence a outro, a outra pessoa. Esse aí é o caso do depositário fiel, né? Ele sabe que aquele bem não lhe pertence, pertence a outra pessoa. Por isso, ele só exerce o poder físico sobre a coisa. Ele tem que proteger, ele tem que cuidar desse bem que foi deixado em confiança no poder dele. Entre os romanos, a propriedade tem sentido personalíssimo e individual. Constitui direito oponível erga omnes, ou seja, contra todos. É um direito que a pessoa que tenha a propriedade, ela se opõe a quem estiver dizendo que é sua ou que é do seu domínio, quando não é verdade, né? E esse erga omnes é garantido perante a ação de direito civil da reivindicatio, ou seja, da reivindicação. A pessoa alega e ela Professora, vai reivindicar. Professora, Posteriormente, na Idade Média, esse direito ela não escuta a sofre gente? mudanças não, com o direito é Gente, eu acho difícil que esse ela tá com a negócio. caixinha de e o som direito baixa do computador dela. civil, Deve ser isso? e mesmo nos dias atuais, né? Mas mesmo assim, ela estaria vendo o chat O daí, e direito quando de você entrou com a apresentação, ela aquilo teria que nós visto. falamos lá atrás, que Será? o Porque proprietário se Eu ela acho tiver que no Word dela, ela não vê. na tela dela tá o tudo slide. que ele Ela tá vendo só o slide. tem, que é dele, então envolve 3 direitos, ou seja, o iura, direito, usar, fruir e abusar, ou seja, ius utendi, usar a coisa, construir, dispor da coisa, utilizar a coisa. Então, é usar a coisa. O juiz, o ius utendi, o ius fruendi, fruir dos frutos que a coisa possa produzir, né? Então, dos produtos, fruir dos frutos e dos produtos. E ius Será que ela abutendi, colocou uma gravação? abusar da coisa, usar, destruir, alterar, modificar a coisa que é sua, é do seu domínio. Tá? Então, é o direito de propriedade que ali atrás eu disse, o indivíduo, o dono, que exerce o domínio sobre aquele bem, ele tem o tem direito de usufruir, tirar daquele bem o que ele puder. Então, é esse usar, fruir e abusar, certo? Ius utendi, ius fruendi, ius abutendi. Segundo os romanos, a propriedade tinha caráter exclusivo e perpétuo do proprietário. Então, ninguém poderia pretender subtrair a propriedade do proprietário, né? Que ele tinha o direito de propriedade. Inicialmente, esse direito vai ser um direito absoluto,
E, posteriormente, vão surgir algumas imposições. Não que vá tirar esse direito de propriedade, mas vão existir algumas limitações, né? Esse direito absoluto, total, ele vai ser exigido por lei certas exigências, certas limitações no uso dessa propriedade. E as limitações são legais, elas são motivadas por questões de ordem pública, privada, ética, higiênica e ou prática, né? Então aqui higiene e é porque uma coisa interessante, os romanos, eles tinham noção de higiene. Então, é alguma coisa que chama até muita atenção, quando vem a Idade Média, a Europa, ela perde toda aquela... Isso também por influência dos povos bárbaros, que não tinham noção de higiene como os romanos eles tinham. E isso traz para a Europa, à medida que as populações elas se concentram em cidades vão, e grudadas, né, uma nas outras, é, uma, um estilo de vida muito sem higiene, sem qualquer cuidado nesse sentido. As pessoas não tinham nenhuma, nenhum cuidado em manter a limpeza, a higiene, né, realmente, dos lugares em que viviam. Né? E isso chama a atenção porque os romanos eles eram não só consigo próprios, eles eram higiênicos, como também nos locais aonde eles habitavam. Tudo era muito limpo, tudo era muito... Havia um regramento nesse sentido. Né? Usufruir é usar, dispor, sem causar danos aos direitos de terceiros. Então, você pode usar alguma coisa, mas não pode causar danos a outras pessoas. Respeitar os direitos de vizinhança. Essas seriam determinações legais que vão surgir em razão de conflitos que começam a acontecer entre vizinhanças, né? Nos romanos. E respeitar os direitos alheios. Então, você tem o seu e respeito do vizinho. Um detalhe que era interessante, manter espaços livres de 5 pés entre as propriedades, para poder, nas propriedades, não ficarem grudadas uma nas outras, deixar o espaço livre. E esse espaço permitiria o quê? Uma passagem também, esse espaço entre as propriedades. Outro problema também era a questão do uso de água. O uso de água teria que ser sem limitações a terceiros. Então, você não podia, porque você tinha uma mina d'água, você impedia de que outros pudessem usufruir daquela água. Não, você tinha que repartir com outras pessoas. É um bem natural, né?
árvores e frutos vizinhos, né? Tinha que aparar os ramos sem prejuízo da árvore. Né? Você vai cortar os galhos e, de repente, você danifica a árvore. Quem não sabe fazer isso é aparar, né? Como nós dizemos, podar a árvore, tem que saber podar, para poder não tirar a vitalidade da árvore. Os frutos caídos na propriedade vizinha pertencem ao dominus, ao que tem o domínio da árvore, que pode colhê-los em dias alternados. Então, a pessoa era o dono da árvore, então, dia sim, dia não, ele podia colher os frutos que caíam no terreno vizinho. Hoje em dia, já não acontece isso, porque os galhos da árvore que vão para o terreno vizinho, os proprietários do terreno vizinho, eles têm direito, sim, a colher aqueles frutos que vêm pender do seu lado, né? Então, não existe nenhuma proibição nesse sentido. Está te ligando, que eu acho que não estou conseguindo te escutar. Não atendendo. Mas tá. Alô? Oi? Fala, tudo bem? A senhora não ouve a gente na aula, professora. Não estou ouvindo. Isso, porque a senhora está sentindo na aula. Mas eu estou com o som ligado. Robert Savana Pátria aí. Não, vocês eu não ouço. Robert Guerreiro. Eu estou com o som ligado. Então, a gente está tentando fazer. Não escuto. Espera um pouquinho só. Deixa eu tomar nota aqui do Renan. Só um instante. Renan. Eu estou anotando. Renan Gabriel. Tá. Mas eu estou olhando aqui. Levantaram a mão, falaram no chat com a senhora, só que a senhora não viu, gente. Não vi. Soltaram bem TV. Estou anotando aqui, batendo na porta. E a senhora não aceitou as pessoas ainda, professora. Estou aceitando. Tá. A senhora viu o som aí, então, para a gente testar? Mas o som está aberto. O meu som. Seu som, a senhora Oi, professora, boa Pois é, noite. mas Está o que está escutando? acontecendo, então? eu acho que a senhora baixa ou a senhora desligou. Ele aqui acho que desligou. Liguei, consegui ligar. Vamos ver agora. Consegue ouvir, professora? Agora estou escutando. Tá bom? Obrigada Tá a bom. vocês. Obrigada. Tchau. Qualquer coisa me liguem. Pronto. Acho que agora deu. Tá bom. Obrigada, viu? Vamos ver aqui. Tamo junto, professora. Tamo aqui. Bom, alguém tem uma pergunta anterior que queira fazer, a gente volta. Professora, eu queria saber se a senhora anotou meu nome. Você é a Amanda Rafaela. Amanda Rafaela. Amanda Rafaela, eu acho que anotei
já no começo. Amanda Rafaela. Amanda Moro. Juliane, professora. Amanda Rafaela. Juliana Nunes. Obrigada. Tá aqui. Juliane Forlim. Eu, professora, entrei agora também. Você, Laura Cristine. hã? Laura Cristine. Laura Cristina, já anotei. Está anotado. Tá Obrigada. bom? Olha, Obrigada. as espécies de propriedade. Espécies de propriedade. Porque tinham vários tipos de propriedade. Como nós temos atualmente também, né? Só que o nome aqui é que variava, evidente. A propriedade quiritária, porque os senhores romanos, eles tinham também o nome de quirinos, eram proprietários romanos, eram cidadãos, os proprietários de terrenos que ficavam na Península Itálica, tá? Então, quiritária é uma instituição de direito civil própria dos romanos, que eram cidadãos. Terreno romano ou itálico. Essa propriedade ela ficava nesse terreno na Península Itálica. E a aquisição dessa propriedade ela podia ser por mancípio, ou seja, por transferência, por compra, né? Compra e venda, ou em iure cessio, o direito de cessão, que era dado que ele poderia utilizar aquela propriedade num determinado tempo, né? Conforme se estabelecia num contrato ou num acordo. Propriedade bonitária, aquisição com vício de forma. Então, quem compra é a história do possuidor, né? Quem compra é possuidor. Ele não é, inicialmente, o proprietário. Ele é só possuidor, só tem a posse. Ele se torna proprietário por uso capião, ou seja, por justo título de boa-fé. Tá? Quer dizer, aquele título que está referendado, assinado, conosco, na atualidade, registrado em cartório, né? E propriedade peregrina, ela desaparece em 212 depois de Cristo, pelo edito de Caracalla, que garante o direito de cidade a todos os latinos, o direito de serem romanos, né? De serem cidadãos romanos. Então, esse não justificava uma propriedade pertencer a peregrinos se eles passavam a ser cidadãos romanos, né? Então, desaparece esse tipo de propriedade e passa a ser a propriedade normal. Provincial eram as terras localizadas nas províncias romanas. Fundos era a grande gleba fora da cidade que se torna propriedade privada por uso capião após 2 anos de uso e cultivo sobre a ou seja, sobre a agricultura, o fundo, né? Funde. Daí a ideia da expressão fundos, que dá origem ao que nós usamos atualmente, fundiário, né? A expressão fundiária. E a copropriedade, que pode ser acidental ou intencional,
acidental, no caso da herança, né? A pessoa vem a falecer e os herdeiros assumem a propriedade. Todos são coproprietários, né? E intencional, quando um conjunto de pessoas resolve, um grupo de pessoas, ou 2 ou 3 pessoas, resolvem comprar uma propriedade. É uma copropriedade. Partes daquela propriedade pertencem àquelas pessoas. A posse no direito romano. A posse é o poder físico sobre a coisa corpórea, né? Exerce o poder sobre a coisa. E tem que estar presente 2 elementos: ânimos, que é a intenção, e o corpus, que é o poder físico. O ânimos é a intenção de exercer esse poder físico, né? Então, a posse é somente o poder físico sobre a coisa corpórea. O proprietário, ele tem ânimos e corpos, por isso tem o domínio. Para exercer esse ânimo e corpos, quem só tivesse a posse teria que se valer do uso capião após 2 anos de uso daquela propriedade. Como nós temos até hoje, né? A expressão, vamos dizer, jurídica do uso capião, né? E a figura, essa figura jurídica, e que até hoje ela é válida, né? Então, a pessoa que usa durante 5 anos uma determinada propriedade de forma pacífica, sem criar problema, né? Então, ela prova o pagamento de luz, de água, arranja testemunhas que diz que ela morou ali. Por isso, quem tem propriedade tem que estar sempre cuidando do entorno da propriedade, para que ninguém invada e venha posteriormente alegar que aquele pedaço é seu. É lógico, se você tem tudo registrado em cartório, você prova que está tudo registrado e que ninguém pode estar reivindicando alguma coisa que te pertence. Possuidor de má-fé é mero detentor, pois tem a posse injusta ou antijurídica. Espécies de posse: a posse civil, fundamentada em atos jurídicos, no caso do uso capião, e a pessoa tem que ter o ânimos e o corpus. Tá? E natural é a mera detenção, posse precária, porque o depositário ele não pode invocar interditos possessórios sobre um bem que ele sabe que pertence ao outro. Ele só tem a detenção daquele bem. E os interditos, possessio ad interdito, supõe ânimos que não é domínio, o ânimos de possidente, ou seja, ânimos de ser possuidor, mas ele não tem o domínio. Então, esses interditos que nós temos no nosso Código de Processo Civil, isso foi criado pelos romanos lá atrás. Imagine, os romanos, eles já concebiam esse tipo de invocação, né, a determinadas situações
que ocorriam nas propriedades. Os efeitos jurídicos, no caso do uso capião, é a posse ininterrupta pelo uso, iura in re alinea, ou seja, o direito de coisa alheia, sobre coisa alheia. As servidões são as reais, são os direitos reais sobre coisa alheia, certo? Reais, elas podem ser direitos reais. Por isso que a gente fala direito das coisas e direito real, tá? Direitos reais. Nós podem ser as coisas urbanas ou coisas rústicas. O que são coisas rústicas? As coisas do meio rural, né? As coisas do campo. Pessoais. As coisas pessoais. Você tem o usufruto, você tem o uso, você tem a habitação, serviços que podem ser prestados por animal ou por um escravo, tá? E a hipoteca, que é o direito real de garantia. E se usa a hipoteca até os dias de hoje, né? A hipoteca é sobre bem imóvel e a penhora é sobre bem móvel, certo? E direitos reais pretorianos, que é o direito em agrovitigale, ou seja, é o direito sobre tributação no campo. Agro é o campo, vitigale é a tributação, que é imposição desse direito de tributar. Enfiteuse é a convenção entre pessoas sobre o cultivo da terra mediante pagamento de tributo anual. A enfiteuse ainda está prevista no nosso Código Civil, embora tenha caído um tanto em desuso, mas ainda é prevista. E o direito de superfície, ou direito real de utilizar, mediante retribuição, por meio de... veja que a retribuição não é pagamento, é por meio de construções, de plantações em terreno alugado. Não é meieiro, é diferente de meieiro. Então, ele tem que deixar vamos dizer, uma contribuição, né? No direito de poder utilizar aquela terra. Isso tudo em contrato. E tem que ser muito bem claro para que não haja distorcimento de ideias posteriormente. Gente, depois desse daqui, nós vamos começar a falar sobre direito das obrigações, certo? Nós já vamos entrar e provavelmente não vai dar para fechar até o final o direito das obrigações, porque ele é mais extenso. Mas, em todo caso, vamos ver o que dá para o que pode ser visto em direito às obrigações. No direito das obrigações. O direito das obrigações também está lá no curso, todos os direitos estão lá no curso do Direito Romano, do José Cretella Júnior. E é evidente que a gente dá uma enxugada, né, no capítulo. Então, que vem a ser esse direito das obrigações. Até o dia de hoje, nós temos o direito das obrigações, que são
o direito das contratações, o direito dos contratos, o que está na contratação. É esse direito que está lá. É o direito das obrigações, é aquele que constitui o vínculo que se estabelece entre duas pessoas ou duas partes numa relação jurídica resultante de um negócio ou compromisso estabelecido entre elas. Tá? A obrigação chama-se obrigácio, significa ligácio, ligare, certo? Que vem a ser o enlaçamento que liga duas pessoas ou partes. A obrigação jurídica vem a ser o compromisso futuro a ser solvido. Vejam que obrigação jurídica não é o mesmo que o direito das obrigações. Aqui nós temos aqui um conceito, enquanto aqui nós temos uma outra concepção. É o compromisso futuro a ser solvido, porque toda obrigação que é estabelecida num contrato, ele se faz num momento que vai ser resolvido para frente. Por isso que é um compromisso futuro a ser solvido, que se constitui numa relação de compromisso entre pessoas. Aspectos da obrigação numa relação jurídica são aspectos dever e compromisso. A obrigação é o vínculo que liga pessoas a dar, a fazer ou a prestar algo. Decorrem da obrigação esses três vínculos, que é dar, fazer ou prestar algo. Ou seja, prestar algo é o gênero. Você pode prestar algo dando alguma coisa para alguém ou fazendo alguma coisa para alguém. Enquanto dare e fatere são espécies. O elemento das obrigações. Nós temos aqui a expressão vínculo iuris, o direito de vínculo, res credendi, que é o credor, res debendi, que é o devedor, o debitum, que é o débito, dar, fazere e prestere. O objeto certo é o dinheiro, você paga, obtém o bem e já está resolvida aquela transação. E incerto, quando não especifica a natureza da coisa. Então, pode ser uma coisa, como pode ser outra. Dívida é o dever jurídico de prestação e o direito de crédito do credor. E prevê sanções jurídicas quando você não paga, né? A classificação das fontes. As fontes são os fatos materiais ou jurídicos dos quais decorrem as obrigações. Assim, as obrigações são derivadas de contratos, quase contratos, delitos, quase delitos e a lei. Então, a classificação da onde se originam essas obrigações? Dos contratos. Por isso que tem tanto livro, tantos autores falando sobre contratos. Chamados quase contratos. Não chegam a ser contratos,
por isso são quase contratos. Os delitos, da onde provém, acontece algum acidente, não origina obrigações, origina, né? E os quase delitos são, no caso, aquelas situações culposas. Você não pretendia, mas aconteceu. Você não tinha a intenção, né? Então, são os casos culposos, enquanto que nos delitos são os intencionais, são aqueles que realmente as pessoas tinham a intenção de fazer. E a lei é aquilo que estabelece a lei, né? Sujeitos envolvidos, credor e devedor. O credor é o ativo, é o que cobra. E o devedor é o passivo, é o que tem que pagar. E a dívida conjunta entre herdeiros proveniente de herança. E a dívida solidária, cada devedor é responsável integralmente pela dívida, no caso da dívida solidária, com direito de regresso aos seus pares. Você, 10 pessoas, você faz parte daquele grupo, você assume a dívida e depois você cobra de cada parte a percentual que cabe a cada um de restituir do montante que você pagou. É lógico que a sua parte você tem que tirar, porque é a parte que também que é tua, responsável naquele conjunto de dívida, de pessoas. Objeto da relação jurídica pode ser alternativo, facultativo, divisível, indivisível, certo e incerto. Certo sempre é o dinheiro. Dinheiro é coisa certa. Incerto é alguma coisa que não ficou definida, né? Divisível é aquilo que pode ser dividido, que não altera a natureza do bem. Ele continua com a mesma natureza. Agora, indivisíveis, tem coisas que não tem como dividir, né? Você não pode dividir determinados bens, porque eles perdem a característica deles. Alternativo, quando você pode combinar com a pessoa, tratar, fazer um acordo em que ela pode escolher entre você determina, olha, dá para você escolher pagar ou com um objeto, um enfeite de casa, né? Uma joia ou montante de dinheiro, e facultativo quando a pessoa pode escolher. Então, alternativo quando ela pode escolher entre uma coisa e outra. E facultativo quando são várias coisas que podem ser escolhidas. Efeito das obrigações. As obrigações podem ser unilaterais, no caso do mútuo, do mutuário, né? Obriga somente uma das partes, e o mutuário ele tem que devolver aquele empréstimo que foi feito, aqueles pagamentos parcelados. Bilaterais ou sinalagmáticas, ou seja, quando são idênticas às obrigações, obrigam ambas as partes, né? Uma compra e a outra vende, né? Então, bilaterais perfeitas, compra e venda. E no caso das imperfeitas, o comodato. O que é o comodato? O comodato é aquele contrato que se faz para uma pessoa utilizar um bem, né? E aquele bem não passa a ser daquela pessoa. Ele só usa o bem determinado prazo
e depois ele tem que devolver o bem para o dono, para o proprietário. No caso, por exemplo, essas geladeiras que são colocadas em supermercados, em armazéns, em vendas, em lanchonetes, né? Para vender determinados produtos. Então, você tem que armazenar naquela geladeira, naquele freezer, os produtos daquela empresa, né? Não de outras empresas, mas daquela empresa. E você ter o cuidado no uso daquele bem, né? E se acontece alguma coisa, você chama a empresa, que eles mandam o técnico da empresa para reparar algum dano, alguma coisa que aconteceu. Comodatário, obrigado a restituir e ressarcir despesas, tá? Sim, porque você que está usando, né? E o comodante, né, tem que zelar e preservar o bem incomodado, né? Então, se eu, por exemplo, tive que mandar arrumar alguma coisa, em geral, no caso dessas geladeiras, desses freezers, você chama a empresa manda os técnicos, né? E se for o caso de você ter que arrumar, você tem a nota, né? Você pede para a pessoa que fez o conserto deixar a nota, você apresenta e essa nota você não. Fala. O que a Bruna Aparecida quer? Oi, prof. Quem mais precisa? Ah, Oi, desculpa, fala. esqueci de abaixar. Ah, tá. Quer perguntar alguma coisa? Agora não, obrigada. De nada. Qualquer coisa, dá um berro aí. Professora, então já que parou, eu quero perguntar, se puder. Pergunta. Não, eu não parei, não. Vai continuar. Tá, professora, como que vai ser a prova com essa matéria toda, teórica? Essa matéria toda? A prova vão ser 4 questões objetivas e 4 questões discursivas. E com essa matéria toda teórica que a senhora passou até aqui, é isso? Matéria que eu passei até aqui. E direito às obrigações não vai entrar na prova. Eu já estou adiantando matéria do segundo primeiro. Direito das obrigações é esse segundo slide ou são os dois? Não, o direito das coisas vai. Ele entra. O anterior vai, esse não. Esse último não. Tá. Esse aí, depois a gente revisa. Tá Para bom. frente a gente faz uma revisão. Obrigado, tá professora. Mas na próxima aula, eu vou fazer a revisão de toda a matéria. Ótimo. Tá? Obrigado. Eu vou fazer. Dá uma lembrada aí pelo menos dos pontos mais importantes. Tá certo? Então, vamos lá. Comodatário. Quem que é o comodatário? É aquele que está usando o bem e o comodante é o dono do bem, né? E o comodante é aquele que está usando o bem. Da fonte das obrigações resulta o quê? Atos e fatos, né? E da fonte das obrigações nasce o quê? A responsabilidade contratual ou extracontratual. Pressupostos do contrato. O que se pressupõe para haver um contrato? Consentimento, acordo de vontades, autonomia de vontades. Pressuposto do contrato.
E o contrato, na verdade, ele se tornava o quê? Um pacto mais formalidade. Porque uma coisa que os romanos eles tinham sempre em mente era a questão da formalidade. Tudo deles era muito formal. E o pacto, ele, para poder ter validade, ele acabava tendo essa formalidade. Com a formalidade, ele se tornava um contrato, porque o pacto em si não trazia essa segurança que a formalidade revestia o pacto, né? Porque você faz um pacto com alguém, mas se você formalizar aquele pacto e registrar aquele pacto, o pacto ele vai ter mais força e vai se tornar o quê? Um contrato. E aquilo que está no contrato tem que ser respeitado pelas partes. Por essa razão, o contrato faz lei entre as partes. Portanto, é o pacta sunt servanda. É uma expressão muito importante que chega até os dias de hoje. É evidente que hoje existem algumas nuances, mas o contrato, aquilo que está no contrato, é aquilo que tem que ser respeitado. Por isso que quando você faz um contrato, mesmo que as letrinhas sejam aquelas letrinhas miseráveis que você não consegue nem enxergar direito, leva uma lupa e vá ler. Leia tudo, porque a hora que aconteceu algum problema, a senhora viu, está aqui no contrato. E está lá, a danada da coisa está lá no contrato. E daí você diz, putz, eu não vi isso no contrato. Por quê? Porque não leu direito. Né? Esses contratos com empresas são muito longos. Professora, E eles põem tudo. Fala. mas contrato tem um tamanho mínimo de tamanho de letra, né? Não, vai depender do contrato que você fizer. Vai depender. Mas se Por colocar a isso, letra miudinha, pode? sim, o pessoal faz para caber, né? Tudo em um mínimo de páginas. A não ser que você leve o contrato e diz, não, me dá aqui que eu vou levar em casa. Daí você amplia. Você vai numa gráfica, manda ampliar. Daí você lê melhor, evidente. Mas tem que ler. Se não ler, você acaba sendo comido pelas pernas. Acontece um problema qualquer. Ah, mas a senhora não leu? Aqui estava aqui, ó. Daí você fazer o quê, né? Estava lá no contrato. O negocinho está lá no contrato. É que nem seguro. O seguro tem um contrato. Vocês sabiam, né? Vai lá no contrato do seguro, tem uma série de direitos que você pode usufruir em função do seguro, que reflete nessas situações. Tem, assim, uns serviços que os seguros prestam, como se fosse assim algum benefício, alguma coisa para o segurado, né? Então você tem lá. E às vezes você não lê, você nem sabe que tem aqueles direitos. São direitos que estão lá nos contratos. Então, a gente erra um pouco porque não lê direito as coisas, ou passa os olhos muito rápido. A gente precisa ler melhor. Eu também, às vezes, acontece de não ler. E o contrato acaba sendo importante, porque é aquilo que está escrito e está firmado entre as partes. Né? É aquilo que se assinou lá. O outro também assinou. E daí? Como é que fica? Não fica, né? Do pacto nasce
a exceção e não a ação. Sim, porque no caso do pacto é uma situação diferente, né? Para que o pacto se transforme em contrato, é necessário cumprir certas formalidades. No caso do direito antigo, havia 3 espécies de formalidades que transformavam os pactos em contratos. Havia o contrato solene, que se fazia com o peso na balança, o bronze e a balança. Então, se pesava o contrato, não sei como é que, porque não era em papel que se fazia o contrato, né? O contrato, ele deveria ter um certo peso, um valor que se estabelecia pela palavra. Então, como a palavra pesava, né? E tinha testemunhas, é evidente. Ninguém vai fazer alguma coisa que não possa ter alguma garantia. E as letras, o litere, né? Que seja aquilo que está escrito. Então, garante pelo menos o pacto, aquele acordo que está sendo firmado, ele acaba se transformando em contrato. Nos contratos, a divisão dos contratos podem ser formais ou solenes, no caso, emancipácio, ou seja, transferência, né? Transferência formal de uma propriedade, de um bem, compra e venda, coisas do gênero. Não formais ou não solenes, a tradição é a entrega do bem. A tradição é a simples entrega do bem. Modo de formação dos contratos. Os contratos reais, que podem ser o direito estrito, que no caso do mútuo, do mutuário, a boa-fé, no caso da fidúcia, o comodato, depósito, penhor e anticrese. Nos contratos consensuais, nós temos a venda, a locação, o mandato e a sociedade. Nos contratos abstratos ou atípicos, de causa econômica e ou social, formam esses contratos diferenciados, né? Que não são contratos propriamente reais, são abstratos, que não chegam a constituir um contrato propriamente dito. Os contratos concretos é da coisa certa, o preço certo. E os contratos nominados é aquele como a venda, a locação, sociedade, comodato, depósito. E os contratos inominados são aqueles que não têm denominação específica. São acordos prescritos pela palavra. Quer dizer, aqueles acordos que se formam e que se estabelece pela palavra. Contratos de direito estrito do antigo direito. A condição que se estabelece são os contratos de boa-fé, no caso, compra e venda, locação, mandato, depósito, comodato, fidúcia, contratos inominados. E os contratos unilaterais são, no caso de uma das partes, que tem a obrigação de contribuir todo mês e, no final daquela contribuição, o mutuário tem que devolver
toda aquela importância que foi depositada ao longo do tempo. Contratos bilaterais. Os contratos bilaterais, no caso a compra e venda, perfeitos ou contratos imperfeitos, né? Contratos bilaterais são as obrigações de ambas as partes, ou sinalagmáticos. Requisito dos contratos para terem validade. Esses requisitos até hoje existem no nosso direito civil, né, e fazem parte do direito civil, que é o consentimento das partes. Se as partes não consentirem, não tem contrato. Capacidade jurídica. Na prova vai ter uma pergunta sobre capacidade jurídica e personalidade jurídica, lá do direito das pessoas. Consentimento das partes, capacidade jurídica, que a capacidade jurídica que é? É chegar ao quê? A maioridade. Daí pode fazer negócios, fazer contratos, né? Então, daí ele tem a maioridade para poder fazer determinados negócios. E ser um objeto possível ilícito. Você não vai vender droga, cocaína. Vou vender cocaína lá na vendinha da esquina. Dá para fazer isso? Não dá. Né? Você é presa. Então, você é preso, não pode. Então, tem que vender coisa que seja possível, ilícita, que não tenha problema nenhum com a polícia, né? Vício dos contratos. O vício dos contratos, no caso, o erro, a nota falsa, a noção falsa, que o vício ele pode acarretar, noção falsa daquilo que está sendo proposto, violência, constrangimento físico, o temor, e o dolo, o ato fraudulento. Quer dizer, esse é intencional. Né? O que são os pactos? São acordos ou convenções. Você convenciona, né? E quando são adjetos ou acrescentados, né? Quando os pactos eles têm um acréscimo, eles acabam alterando os contratos, certo? No caso dos contratos, pactos pretorianos, né? No caso dos pactos pretorianos, as convenções unilaterais eram sancionadas, eram aprovadas pelos pretorianos. Os contratos legítimos, derivados da lei, envolvem 3 situações: o compromisso, a promessa de doação e a promessa de constituição de dote. Mas mais importantes são esses requisitos: consentimento das partes, capacidade jurídica e objeto possível e lícito. Quase contratos. Então, nós falamos até agora sobre os contratos. Agora, os quase contratos. Os quase contratos são de natureza econômica, podendo ser gestão de negócio, pagamento indevido, tutela, legado e arras. O que é arras? Soma em dinheiro ou objeto de valor por conta do preço. É o sinal, né? Quando você dá para algum negócio, para garantir o negócio. É aquele sinal, arras. Delito.
os contratos originados. Então, nós tivemos aqui os quase contratos. Tá? Delito, os contratos originados de um delito cometidos pelo réu com intenção deliberada são identificados como atos com dolo. Então, são dolosos, tá? Direitos civis, injúria, furto e dano. Naquela época não tinha direito penal, né? Entre os romanos. Tudo era direito civil. Era direito romano, né? Delitos pretorianos, a violência, o dolo e a fraude. A intencionalidade, né? É que depois, esses direitos, por exemplo, como os pretorianos, foram surgindo, e outros direitos, eles foram todos revistos e juntados. É o direito, veio constituir o direito civil romano, que era tudo, inclusive porque eram atos humanos. A ideia era essa. Quase delito são atos cometidos pelo réu sem intenção deliberada, sendo identificados como atos com culpa. Podem ser, são culposos, certo? No caso, a negligência, a imprudência e a imperícia. A negligência, quando o objeto é tirado sem visar ninguém. Tira e daí cai na cabeça de alguém e mata. E daí? Imprudência, objeto suspenso sem avaliar o risco. Você põe alguma coisa lá no alto, cai, então você foi imprudente. Você devia ter avaliado que um objeto que fica suspenso em algum lugar pode provocar um dano muito grave. E a imperícia, não estar ou ser habilitado para alguma tarefa. Você diz, você vai arrumar alguma coisa de eletricidade e não entende nada. E vai fazer bobagem. Obrigações que nascem da lei. Dentre essas obrigações, aquelas que tinham em relação à propriedade. Olha, no caso, condição jurídica do proprietário, demarcação de limites e impedir uso ou curso de água. Ele não podia fazer isso. Condição jurídica do detentor, aquele que detém a coisa. Exibir coisa em seu poder para quem é o dono. E preservar coisa em seu poder é uma condição que é exigida de quem é o detentor, mas que ele sabe que é de terceiros, aquele bem. Condição jurídica do patronato, assistência jurídica e moral ao escravo liberto e garantir pensão alimentar. Já nessa época, o cidadão romano, ele tinha obrigações com o seu escravo. Ele libertava, mas ele tinha que garantir que esse escravo ele pudesse se alimentar, que ele pudesse, se ficasse doente, pudesse ter atendimento para poder não vir a passar necessidade. Da mesma forma, o senhor, o escravo, tinha também obrigações com seu senhor. Portanto, a liberdade do escravo era uma liberdade porque ela não ficava mais a serviço diário desse senhor, né? Nem sujeito a ser repreendido ou a ser castigado. Mas, em compensação, ele ficava sempre
vinculado a esse ex-patrão, ex-senhor, né? Então, era a ideia da condição jurídica do patronato. Essas obrigações que estavam estipuladas em lei. Condição jurídica do ascendente, quer dizer, pensão alimentar entre ascendente e descendente. Tanto pai como os pais tinham que alimentar os filhos, assim como os filhos, à medida que chegasse a idade, eles tinham que alimentar os pais. Condição jurídica do marido, restituição do dote para a mulher e seus herdeiros. Se caso a mulher morresse, os herdeiros recebiam. Se não, aquele dote que ela levou quando casou-se, ela teria direito à restituição desse dote. Efeitos das obrigações civis: compelir as partes a cumprirem os contratos firmados entre as partes. Inexecução por culpa, sem culpa. Inexecução. No caso de por culpa ou sem a culpa, né? Culpa em custódio, força maior, culpa por mora, pela demora, né? No caso fortuito, e perdas e danos. Modalidades que põem fim ou estabelecem condição ao contrato. No caso, nós temos, para terminar o contrato, o termo, que seria o acontecimento futuro e certo, tal dia, para terminar de pagamento, da entrega do bem, né, que você fez o acordo para que fosse entregue, a condição de acontecimento futuro incerto, dependendo de uma coisa ou de outra, a dependência, e extinção dos contratos. Como é que se extingue os contratos? Voluntário seria o pagamento. Perdão da dívida, se a pessoa quisesse perdoar. Inovação, quando você refaz aquele contrato de nova modalidade. Compensação, quando se compensa aquele contrato por ou mesmo em dinheiro, ou por algum bem, alguma coisa. Termo extintivo é aquele termo que extingue o contrato. E uma condição resolutiva é a condição que se estabelece para que se resolva, se dê por extinto o contrato. Involuntária, extinção dos contratos. Pela morte natural, pela capsis diminúcio, no caso, quando o indivíduo ele perdia a liberdade e se tornava escravo por dívida, né? A perda da coisa, quando se perde o bem, a confusão, a coisa se confunde com outra, e a prescrição deliberada, aquele prazo que se tinha para terminar o contrato e que se estabelece entre as partes, certo? Com isso, nós conseguimos fechar os dois tópicos, direito das coisas, direito das obrigações. E direito das obrigações
Lógico que aqui está bem resumido, bem sucinto, né? Mas vocês vão ver em direito civil, né? E essa origem toda do que está aqui falado para vocês, ela vem do período romano e que prevalece até os dias de hoje. Inovação a gente faz com dívida em banco, né? De perdão de dívida. Quantas vezes que as pessoas ficam devendo para a prefeitura, para o Estado, alguma coisa, e de repente o Estado, por conveniência ou não sei bem, ele resolve perdoar a dívida, né? Isso já tem acontecido. E assim vai, compensação, começar uma coisa por outra, e assim vai. Certo, gente? Então, com isso, nós terminamos aqui e eu vou fazer a nossa chamadinha, certo? Semana que vem, quem tiver alguma pergunta, à medida que a gente for fazendo a revisão, vocês já podem perguntar, sem problema nenhum. Tá bom, gente? Então, vamos ver se estão todos aqui. Em princípio, é para estar. Elaine. Aqui, professora. Opa. Bruna Guedes. Presente, professora. Tá. Matheus. Anderson. Aqui, professora. Samira Cristina. Eu, professora. Cris Cardoso. Presente, professora. Robert. Marta Oliveira. Professora Robert. Tá bom. Marta presente, professora. Invadiram a sede da Bolsa de A Marta, cadê a Marta? Aqui, professora. Presente. Tá. Leiliane. Presente, professora. Daiane. Presente, professora. Camila Kulik. Presente, prof. Alexandre, perdão. Eu tô aqui, professora. Yannick. Tô aqui. Taito Rodrigues. Taito. Tô aqui, professora, presente. Quem? Ah, o Daito. Daito. Isso. Zipperer. Presente, professora. E o Daito está conseguindo acompanhar bem, Daito? Tô sim, professora. Qualquer problema que tenha, avisa a Bruna e daí ela me avisa, a gente vê alguma coisa para você. Tá bom? Tá bom, muito obrigada pela preocupação. Tá bom, então. O Zipperer, Paula Eduarda. Presente, professora. E a Bruna Aparecida. Presente, pro. Eu tô aqui, eu não sei se você chamou 2 vezes ou não, mas eu tô aqui. Quem? O Zipperer, tá. Tá aí, Zipperer. Tá aqui. Amanda Moro. Obrigado. Presente. Matheus. Presente. Tá. Larissa Andrade. Presente, professora. Alana Solovi. Presente. Amanda Rafaela. Presente. Juliana Nunes. Presente, professora. Bruno Mota. Presente, professora. Nicole Bueno. Presente, pro. Rose D. Presente, professora. Presente, professora. André Yuji.
Agatha Barbosa. Presente. O André Yuji. Paulo. Presente, professora. Ah. Paulo Rafael. Paulo Presente, Rafael. Presente. Tá. Bruna Fernandes. Presente. Liza. Presente, professora. Tá. Andrew. Aqui, professora, presente. Juliana Furlim. Presente, professora. Amanda Alvarenga. Presente, professora. Yuri Rangel. Lara de Matos. Luciane Luft. Presente, professora. Tô aqui. Luciane Luft. Yuri Rangel. Lara de Matos. Aqui, professora. Presente. Claudemir. Maiara. Jennifer. Presente, professora. Larissa Vaz. Presente, professora. Renan Gabriel. Laura Cristine. Ela estava André. até agora, professora. Caiu, acho que a internet dela. Tá. André Duda. Presente, professora. Maiara e o Claudemir. Eles já saíram? Ou não ficaram? Bom. Gente, todos foram chamados? Professora Janaína não foi. Janaína. Janaína, não estou lembrada. Vou pôr aqui, Janaína. Janaína. Obrigada, professora. De nada. Janaína do quê? Dionísio, né? Isso. Tá. Janaína Dionísio. Ótimo. Tudo bem. Gente, beijos para todos vocês. Tudo de bom. Até semana que vem, se Deus quiser. Uma boa semana para vocês. Tem um detalhe. Eu não sei se o representante, a Bruna, recebeu esse aviso, mas a prova ela começa a partir do dia 1º e vai até o dia 7, período de provas. Bom, pelo que eu entendi, vocês podem acessar, só que quando começa a prova, vocês têm que terminar, né? Não dá para ficar, faz um pouquinho hoje, continua amanhã. Não. Entrou, por exemplo, naquele dia 7 não vai dar para fazer, você pode fazer antes a prova, um dia antes, 2 dias antes, o dia que você puder, não tem problema nenhum, certo? Então, mas dentro da semana de prova, o sistema fica aberto, vocês podem fazer. Só que, quando for fazer, vai fazer, vocês têm as 3 horas para fazer a prova, usem o tempo que vocês têm direito, né? E peguem o material, já deixe mais ou menos ali na mão, para qualquer dúvida. Vocês têm essa possibilidade de consultar? Por que não vão consultar? Pode consultar, professora. Roberto, vai me dizer que você não sabia? Tão inocente, tadinho dele.
É bem isso. Professora, a professora... Vão ser 10 questões. A professora disse que são 4 objetivas, 4 discursivas. São 8? São 8. São as 4 entendi. objetivas, meio ponto cada um. Meio. Vai valer 20 pontos. Tá. Certo. E as outras 4 discursivas vai valer 1 ponto, 10 pontos cada questão. 40 pontos. 4, 5, 6. 60 pontos. Mais os 40 dos trabalhos. Vamos ver, né? Se pegam 40 pontos. Vamos caprichar. Professora, eu vi ali no AVA, na semana que vem, já tem um trabalho postado, né? Até quando que pode pegar aquele trabalho? Aquele trabalho, pro dia da prova, pode entregar, porque quando eu tiver as provas na mão, eu já vou corrigir e já vou ter que lançar nota. Então, a hora que vocês fizerem esse trabalho, já façam de uma vez, para poder eu ter em mãos e poder dar uma olhada, corrigir os trabalhos. Corrigir assim, olhar os trabalhos, ver quem respondeu e que está legal, que está direitinho. Tá certo? Tá bom, obrigada. Isso. Esse aí é para fechar a nota dos trabalhos, esse trabalhinho. Tá bom? Professora, tem mais um detalhe. Fala. A professora colocou a aula de hoje no horário da semana que vem, a aula da semana passada no dia de hoje, lá no AVA. No AVA? Isso, a professora pulou um dia no AVA. Eu vou dar uma olhada. Aham. Eu vou dar uma olhada, peço pro meu ajudante, ele dá uma olhada Professora, nisso, se dá para mexer. Professora, só complementando, ao todo são 4 trabalhos? É o que a gente apresentou, aquele que é perguntas e respostas, esse que está no AVA que tem que fazer. Esse está no AVA. Tem mais algum? Não. São esses 3. São 3, então. Então São tá. 3. Isso. Tá bom? Obrigada. Então, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite para vocês. Alguma dúvida? Hein, Robert? Esse trabalho, então, tá no AVA de hoje, é isso? Tá nesse. Eu achei no de semana que vem, Robert. E também... é por causa daquele erro, mas também é para entregar por e-mail, como foi os outros, professora? Para entregar como foram os outros. Obrigado. Tá bom? Isso. A não ser que você queira trazer aqui em casa. Se tiver um chazinho... Vai bem. Chá de frutas vermelhas. Tá bom assim? Ótimo, todo chá é bem-vindo. Com biscoitinho. Com direito a um biscoitinho. Tá bom, gente? Beijo para vocês. Obrigado, boa noite. Boa noite, professora. Deixa para sábado. Sábado a gente toma uma cervejinha. Aí sim. hein? Aí sim. Tá bom, então? Tchau, um beijo. Tudo de bom para vocês. professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Esse é o filho? Boa Ei, noite. Cris. Boa noite. Oi, prof. Oi. É o filho? Tá esperando para ir dormir. Que amor. Tá bom. Adora aparecer nas reuniões de trabalho, de escola. Que bom, que é assim. Vai ser artista. Tá certo. Nas aulas dele, ele não gosta de aparecer, né? Não gosta. Mas na rua ele gosta. Adora. Tá bom. Tá bom, então. Então venha para poder aprender com a mamãe. Com a mãe. Viu? Agora fica mudo. Tá mudo. Então tá bom. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite para vocês. Tchau. Tudo de bom.